O nosso assunto é expressões numéricas. Nessa aula você vai ver como resolver as expressões numéricas, enfatizando o conhecimento de que existe uma ordem para você resolver operações. Se liga aí. Responde para mim quanto é 2 mais 3 vezes 4. E aí? Você respondeu 20? Por quê? Porque primeiro você resolveu 2 mais 3, 5 e depois multiplicou por 4, 20, certo? Mas isso está errado. Onde que está o erro aqui? Exatamente na ordem das operações. Então, se liga aí porque tem muita gente que erra expressões numéricas. E o que você precisa saber para não errar? Que numa expressão numérica existe uma ordem para fazer contas. Vamos lá. Que ordem é essa? Primeiro, você vai resolver a potenciação ou a raiz. Qual que você vai resolver primeiro? A que tiver na frente. Segundo, você vai resolver a multiplicação ou a divisão. O que você vai resolver primeiro? A que tiver na frente. E terceiro, você vai resolver a adição ou subtração. Qual delas é primeiro? A que tiver na frente. Muito bem. Vamos entender isso aqui. Olha só. Supondo que você tenha operações mais poderosas do que outras. Então, nós vamos dizer que as operações mais poderosas são a potenciação e a radiciação. Potência ou raízes. Então, olha só, quais são as operações mais poderosas e a elas devem ser dada prioridade? É a potenciação ou as raízes. Tudo bem até aí? Então, numa expressão numérica, você tem que dar prioridade para resolver a potenciação ou a raiz. Qual que você vai resolver primeiro? A que tiver na frente. Tudo bem. Agora, depois que você resolveu todas as potências, todas as raízes, aí você vai para a segunda classe de operações mais poderosas. Depois da potenciação e da radiciação, quais são as operações mais poderosas? A multiplicação ou a divisão. Qual é a operação mais poderosa? A multiplicação ou a divisão? Ambas têm o mesmo poder. Então, como elas têm o mesmo poder, você vai resolver primeiro a que tiver na frente, certo? Aí depois que você resolveu todas as multiplicações, todas as divisões, aí você vai para a terceira classe de operações mais poderosas, que é a adição ou a subtração. A adição e subtração têm o mesmo poder. Então, qual que você vai resolver primeiro? Adição ou subtração? Isso aí, a que tiver na frente. Vamos lá então? Se liga aí. Você tem aqui uma adição e você tem uma multiplicação, só que você também tem uma potenciação. Então, você tem uma adição, uma multiplicação, uma potenciação. O que você vai resolver primeiro? O que a galera aí faz errado? Ele pega 4 mais 3 primeiro. Por quê? Porque o que está na frente. Não. Você não resolve o que está na frente. Você resolve na ordem de poder. Então, dentre adição, multiplicação e potenciação, qual é a operação que tem mais poder? Está aqui, ó. Potenciação. Está em classe primeira, tá vendo? Ó? Então, a potenciação vai ser resolvida primeiro. Então, resolvendo a potenciação, 2 ao quadrado. E se você não sabe potenciação, não se preocupe, porque nós vamos rever potenciação passo a passo. Então, vamos lá. 2 ao quadrado é 4. Então, já resolvi primeiro a potenciação. Tem mais alguma potenciação aqui na expressão? Não. E raiz? Também não. Então, se não tem mais potência e nem raízes, nós vamos para a segunda classe de operações mais poderosa. Multiplicação ou divisão. Tem alguma multiplicação ou divisão aqui? Tem. Tem a multiplicação. Então, o que nós vamos resolver primeiro? A adição ou a multiplicação? A multiplicação, porque a multiplicação é mais poderosa do que a adição. Resolvendo então a multiplicação primeiro, 3 vezes 4 é 12. E agora sim,
você não tem mais potência, não tem mais raízes, não tem mais multiplicação, não tem mais divisão. Então agora você resolve a adição ou subtração que vier primeiro. Nesse caso, só tem a adição. E é o que você vai resolver. 4 mais 12, 16. Tudo bem até aí? Está entendendo aí que você tem uma ordem para você resolver uma expressão numérica? Então vamos para mais um exemplo. 2 mais 3 vezes 4, que foi o exemplo que nós havíamos citado, que você deve ter dito 20. Por que você disse 20? Porque você resolveu o que estava na frente. 2 mais 3, 5, vezes 4, 20. No entanto, agora você já sabe que você não resolve o que vem primeiro. Você resolve o que está na ordem de resolução ou na classe de poder. A classe mais poderosa é potência ou raiz. Não tem nem potência, não tem nem raiz. Vamos para a segunda classe. A segunda classe mais poderosa é multiplicação ou divisão. Temos uma multiplicação. Então, primeiro vamos resolver a multiplicação. 3 vezes 4, 12. Então, você coloca a resposta ali na segunda linha e você repete o resto. Agora que já resolvemos a multiplicação, não temos mais potência, raiz, multiplicação e nem divisão, vamos para a terceira classe de operações mais poderosa, que é adição ou subtração. Nesse caso, só temos a adição, e é isso que nós vamos resolver. 2 mais 12, 14. Logo, aquele exemplo não dava 20, dava 14. Tá bacana ou não tá? Então, galera, vamos lá. Vamos aqui, então, fechar direitinho aqui para você não esquecer. Existem 3 classes de ordens. A primeira classe, a que você vai resolver primeiro, é a potenciação ou a raiz. Tá. Segunda classe é a multiplicação ou divisão. E terceira classe, adição ou subtração. Tudo bem até aí? Então vamos lá, vamos resolver isso aqui agora, ó. 6 dividido por 3 vezes 4. Temos divisão e temos multiplicação. E aí você pode fazer a pergunta nesta ordem. Olha só. Primeira classe, tem alguma potência ou raiz ali? Não. Então vamos para a segunda classe. Pergunte, tem alguma multiplicação ou divisão ali? Tem. Tem multiplicação e tem divisão. E aí? O que você resolve primeiro? Aí eu vou resolver primeiro a multiplicação. Por quê? Ambas têm o mesmo poder. Então, você vai resolver o que tiver na frente. Neste caso, é a divisão. Quanto é que dá 6 dividido por 3? 2. Então, embaixo, você coloca o resultado da divisão e você repete o resto. Ótimo. E agora você pergunta, qual é a próxima que você vai resolver? Ué, nem precisa, porque só ficou uma, que é a multiplicação, né, gente? Então, 2 vezes 4, 8. Tudo bem até aí? Então, observe que aqui nós temos um caso de multiplicação e de divisão e resolvemos a divisão primeiro porque ela apareceu na frente. Agora, aqui nós também temos multiplicação e divisão. No entanto, nós não vamos resolver a divisão primeiro. Por quê? Porque aqui na frente está a multiplicação. Então, temos que resolver primeiro a multiplicação. 6 vezes 3 dá 18. Então, você coloca ali na linha de baixo a resposta 18 e repete o resto. E agora sim, só tem divisão, então 18 dividido por 2, 9. Tudo bem até aí? Beleza. Se liga aqui agora, nós temos uma adição e uma divisão. Então vamos lá. Entre a adição e a divisão, qual tem mais poder? Bom, a multiplicação e a divisão. Aqui a divisão está no grupo 2, a adição está no grupo 3. Logo, a divisão tem mais poder. Então, nós vamos resolver primeiro a divisão. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Essa resposta você coloca na linha de baixo e repete o resto. E agora só sobrou a adição, então nem precisa ficar fazendo perguntas. 6 mais 1, 7. Tudo bem até aí? Então, se liga nisso aqui agora, ó. Presta atenção. Aqui nós temos adição, nós temos uma raiz, nós temos uma multiplicação, nós temos uma divisão. E aí? Você não vai resolver 2 mais raiz de 4 primeiro. Por quê? Porque a adição não é a mais poderosa. Qual é a mais poderosa? Potência ou raiz. Não tem potência, mas tem raiz. Aqui é a raiz, ó. Então, primeiro você vai resolver
a raiz. Por quê? Porque é a mais poderosa. Nesse caso, resolvendo, então, a raiz de 4 é 2. Você vai colocar a resposta ali embaixo e repetir o resto. Vamos lá. Agora você tem adição, multiplicação e divisão. Qual é a mais poderosa? Então, ó, potência ou raiz não tem mais. Então, vamos para a segunda classe. Multiplicação ou divisão. Temos uma multiplicação, temos uma divisão. Vamos fazer o que primeiro? O que tiver na frente, porque elas têm o mesmo poder. Nesse caso, vamos resolver primeiro a multiplicação. E quanto é que dá 2 vezes 4? 8. Coloca a resposta embaixo e repete o resto. Agora, qual é o mais poderoso, a adição ou a divisão? A divisão é mais poderosa que a adição. Então, nós vamos resolver a divisão. E quanto é que dá 8 dividido por 2? 4. Então, nesse caso, nós temos 4, coloca a resposta embaixo e temos 2 mais 4, porque você repetiu o resto. E como só tem a adição agora, a resposta vai ser 2 mais 4, 6. Tudo bem até aí, galera? Tá tranquilo? Se liga e fica até o final, porque depois eu vou fazer a revisão e eu vou te fazer perguntas daquilo que é mais importante, do que é o núcleo da coisa, certo? Então, até o final aí, eu pergunto daqui, você vai responder daí, certo? Vamos lá então. Temos aqui então 8 menos 4 mais 3. Temos subtração e adição. Qual é a mais poderosa? Elas são a mesma classe, têm o mesmo poder. Então você vai resolver que aquela que está na frente. Nós temos então a subtração que está na frente. É isso que você vai resolver primeiro. 8 menos 4, 4. Coloca a resposta embaixo e repete o resto. E agora só sobrou a adição. 4 mais 3, 7. Então vamos lá, galera. O que você não pode esquecer? Qual é o núcleo da coisa? A base, o essencial. O que você não pode esquecer é tudo isso aqui mesmo, ó. Você não pode esquecer que primeiro é potência ou raiz, que segundo é multiplicação ou divisão e terceiro é adição ou subtração. Tá tudo mais ou menos bem até aqui? Pode acontecer de mudar essas ordens? Será que em algum momento eu vou resolver a adição primeiro, que é a multiplicação? Vai. Pode mudar a ordem, sim. Então agora eu vou te falar a respeito dos parênteses. Os parênteses mudam essas ordens. Vamos lá então? Se liga aqui, ó. Você tem adição e você tem multiplicação. Pela ordem, você deveria resolver a multiplicação. No entanto, quando você tem uma expressão numérica que tenha parênteses, você vai ter que resolver o que está dentro dos parênteses primeiro, independente da operação, sempre dentro dos parênteses primeiro. Nesse caso, eu vou resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, que é 2 mais 3. 2 mais 3 vai ser 5. E agora que não tem mais nada para você resolver aqui dentro dos parênteses, você pode eliminar os parênteses, certo? E aí eu tenho, por fim, 5 vezes 5, que é 25. Então, vamos lá, não confunda. Você tem uma ordem. A multiplicação, ela é resolvida primeiro que a adição. No entanto, você tem uma ordem que é prioridade às operações, que é o parêntese. Beleza? Tá, então vamos lá. Você já viu que você resolve potência ou raízes, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. No entanto, antes dessa ordem, você resolve o que está dentro de parênteses. E aí, vai acontecer situação em que numa expressão não vai aparecer apenas parênteses. Vai aparecer além de parênteses, que são eles: os colchetes e as chaves. Então vamos lá, para quem não conhece, esses são os parênteses, esses são os colchetes e essa aqui são as chaves. E agora que vem a pergunta, qual que nós vamos resolver primeiro? Nós vamos resolver primeiro o que está dentro e depois nós vamos resolver o que está fora. Vamos para o exemplo aqui, ó. Você tem aqui o que? Chaves, e dentro das chaves os colchetes, e dentro dos colchetes os parênteses. Então você vai resolver primeiro os parênteses, por quê? Porque é o que está dentro. Vamos lá então, resolvendo primeiro os parênteses. 3 mais 2 é igual a 5. Não tem mais nada dentro dos parênteses, então elimina. Vamos lá. Agora o que nós vamos resolver, já que não tem mais parênteses? Vamos resolver os colchetes.
Quanto é que dá 4 mais 5? 9. Não tem mais nada dentro dos colchetes para resolver, então você apaga os colchetes. E agora o que é que nós temos? Nós temos as chaves. Quanto é que dá 2 mais 9? 11. Prontinho, então nossa resposta é 11. Então não se perca, não se perca. O que é que nós vamos resolver primeiro? O que está dentro, que vai ser parênteses. E depois colchetes. E depois chaves. Então segue a ordem que aparece aqui, ó. Primeiro vai aparecer as chaves, depois os colchetes e depois os parênteses. Observe que está em ordem alfabética. Só que para resolver, nós não vamos resolver chaves, colchetes e parênteses. Nós vamos resolver o que está dentro primeiro. Então se liga nesse exemplo aí. Você vai dar uma parada agora no vídeo, vai resolver no seu caderno e depois solta o vídeo para ver se você acertou. E aí, vamos ver se você acertou? Você acertou se você disse que a resposta é 6. Por que que dá 6? Porque primeiro nós temos que resolver isso aqui, galera. Ó, então vamos lá, vamos repetir tudo? 480 dividido, abre chaves 20 vezes, abre colchetes 86 menos 12 vezes. Agora sim, resolvendo aqui o que está dentro dos parênteses. 5 mais 2, 7. Pronto. Fecha colchetes elevado ao quadrado, fecha chaves. Bom, não tem mais parênteses, mas tem colchetes. Vamos resolver o que está dentro dos colchetes. Vamos lá então? Repetindo tudo. 480 dividido, abre chaves, 20 vezes, vamos lá, hein? Ó, 86 menos 12 vezes 7. Entre subtração e multiplicação, qual que vem primeiro? A multiplicação. Então, vamos lá. Repete 86 menos e resolve a multiplicação. 12 vezes 7 é igual a 84. Certo? Bom, ainda temos colchetes, vamos resolver. 480 dividido, abre chave, 20 vezes 86 menos 84, 2. No entanto, nós não vamos ainda eliminar os colchetes porque você tem essa potência aqui, ó. E essa potência vai ser do 2, certo? Então vamos lá, hein? Continuando aqui agora. 480 dividido, abre chaves 20 vezes. 2 ao quadrado, 4. Agora sim, os colchetes sumiram. Resolvemos agora o que está dentro das chaves. 480 dividido 20 vezes 4, 80. Não vai ter mais nada para resolver dentro das chaves. Podemos apagá-las. E agora sim, 480 dividido por 80. Podemos aqui simplificar. 48 dividido por 8 é igual a 6. Entendeu por que deu 6? Acertou aí? Se não acertou, não tem problema, que depois você vai fazer muitos exercícios para ficar fera. Então vamos lá, galera. Eu te faço a pergunta daqui e você responde daí para ver se você entendeu mesmo essa aula. Se liga. Qual operação deve ser feita primeiro? Adição ou multiplicação? Multiplicação, muito bem. Responde daí. Adição ou raízes? As raízes. Adição ou subtração? O que vier primeiro. Adição ou divisão? Divisão, certo? Adição ou potenciação? Potenciação. Subtração ou multiplicação? Multiplicação. Subtração ou divisão? Divisão. Subtração ou potenciação? Potenciação. Subtração ou adição? Isso, que vier primeiro. Certinho. Multiplicação ou adição? Multiplicação. Multiplicação ou potenciação? Isso aí, potenciação. Multiplicação ou divisão? Isso, que vier primeiro. Multiplicação ou raízes? As raízes. Multiplicação ou subtração? A multiplicação. Divisão ou multiplicação? Isso, que vier primeiro. Divisão ou raízes? Raízes. Divisão ou adição? A divisão. Potenciação ou multiplicação? Potenciação. Potenciação ou raízes? Isso, que vier primeiro.
Raízes ou multiplicação? Raízes. Raízes ou potenciação? Isso, que vier primeiro. Então, galera, vamos lá. Esse conhecimento de hoje tá tranquilo? Tá tudo bem? Expressões numéricas, você entendeu direitinho? Tem exercícios, muitos exercícios para você fazer no curso e ficar fera. E aí eu te pergunto, até aqui tá fácil ou não tá? Então, vamos para a próxima.